Olá, gente, boa tarde, a paz esteja com cada um de vocês. Eu sou a Luciete, ou Lu Gaspar, tanto faz. Eu estou aqui passando nessa tarde para deixar uma palavra de meditação para nossas vidas. Ontem eu fui convidada a transmitir uma palavra no ensaio que a gente teve na congregação. E essa palavra ela falou muito comigo e continua falando até hoje. E eu, a paz, Misael, e eu resolvi passar por aqui e deixar um pouquinho dessa mensagem para aqueles que me seguem, né? Essa palavra ela se encontra no livro de Êxodo, capítulo 2. Só vou ler o 1 e o 2, que fala assim: um homem da tribo de Levi casou-se com uma descendente da mesma tribo. A mulher concebeu e deu à luz um filho. Vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Vou ler o 3 também. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco e o revestiu de betume e piche. Então pôs nele o menino e o largou entre os juncos à beira do rio. Amém? Essa palavra que Deus pôs no meu coração para estar ministrando nessa tarde, deixando aqui um pouquinho dessa mensagem para vocês. E aqui se trata da vida de Moisés, de um projeto muito grande que Deus tinha na vida de um homem, né? E eu sei que muitas pessoas que irão passar por aqui tem um chamado da parte de Deus. Primeiro que Deus não envia ninguém ao mundo sem propósito, né? Todos que vêm ao mundo é porque tem uma missão, tem um propósito a seguir, a cumprir. E com Moisés não foi diferente. Mas o que nós aprendemos com essa passagem bíblica é o seguinte: para um projeto ele vir à tona, para um projeto acontecer, gente, aqui vai ter ruídos, tá? Tem ruídos de um lava rápido que tem aqui perto da minha casa, né? E tem ônibus passando toda hora. Então, já vou avisando. Então, observando aqui essa palavra, né? A gente pode observar a situação aqui. Moisés era um projeto de Deus, projeto de um homem que Deus ia levantar como libertador do povo dele. E Deus ele escolhe um casal. Esse casal era de uma tribo sacerdotal, era da tribo de Levi. Ambos eram da tribo de Levi. E mais tarde seria a tribo escolhida por Deus para poder carregar o sacerdócio sobre os seus ombros, né? O peso da responsabilidade de um sacerdócio. Então essa mulher e esse homem veio da tribo de Levi, não poderia vir de outra, né? Senão de uma tribo sacerdotal. E a gente observa aqui que esse casal, o Joquebede e Arão, que era da tribo de Levi, eles foram os alicerces da vida de Moisés. Um grande projeto ele tem que ter grandes alicerces também. Porque se fizer um alicerce desproporcional com o tamanho do projeto, o projeto irá ruir. Imagina construir Paz Rose. Imagine construir um projeto em cima de, vamos dar um exemplo, um projeto de um prédio daquele da Avenida Paulista, lá aqueles prédios arranha-céu em cima de um alicerce para uma casa de 2 andares. Certamente iria ruir, não iria suportar o projeto. Então a mesma coisa nas nossas vidas. Às vezes a gente não compreende porque há tanto tempo a gente está na casa do Senhor e Deus tem falado tanto a respeito de um projeto que tem nas nossas vidas e está demorando tanto, porque a gente quer as coisas para ontem, né? Parece que para ontem. Mas Deus não trabalha assim. Ele vai forjar os alicerces em nossas vidas primeiro, para depois Ele vir e desenvolver aquilo que Ele tem para fazer por meio das nossas vidas. Primeiro Ele vai fazer em nós e depois através de nós em outras vidas. E aí a gente observa que Moisés ele vem desse casal de Joquebede e Arão, da tribo de Levi, foram os alicerces dele. Com certeza instruiu muito bem. Deus escolheu pessoas certas para poder ser pais, né, de um projeto que iria dar certo. Então, pai e mãe são coisas assim, vamos falar assim, são coisas que não dá pra gente escolher. É Deus quem escolhe para nós. Então, eu não sei porque, mas eu entrei por esse caminho agora. A gente não escolheu o pai, a gente não escolheu a mãe. Foi Deus quem escolheu para nós. E nós temos que honrá-los. Temos que honrá-los, porque para uma vida ser bem sucedida, o filho precisa honrar pai e mãe. Se não tiver honra entre essas 3 pessoas, pai, filho, pai, e vice-versa, mãe e filho também,
a vida desse filho também certamente será fracassada. E aí a gente observa que Deus levanta esse casal para poder ser os alicerces desse homem, né? Para ser os alicerces da vida desse homem. E a gente observa que Deus escolheu muito bem, porque essa mulher teve esse filho num cenário de morte, num contexto onde a perseguição estava grande para poder destruir, na época, os meninos que nascessem, os meninos filhos dos hebreus, gente que calou misericórdia. Para destruir a ordem de Faraó, era destruir os filhos dos hebreus. E aí a gente observa como Satanás ele trabalha para destruir a vida daqueles que Deus chamou para desenvolver um projeto por meio da vida dessa pessoa. Porque veio a perseguição para poder matar os meninos. Moisés nasce num cenário desse. E por que os meninos? A gente observa que os meninos, os filhos dos hebreus, eram para ser ou sacerdotes, menino era para ser sacerdotes, ou guerreiros, ou soldados, guerreiros, preparados para a guerra. Então é claro que se Satanás usasse Faraó para destruir os meninos, estaria destruindo o futuro exército de Israel, e estaria destruindo o futuro sacerdócio de Israel. Então veja bem que não é à toa que nos dias de hoje a gente vê tantas pessoas que Deus tem um chamado maravilhoso e ainda se encontram no meio de um cenário de matança, de um cenário de perseguição, de opressão, de tráfico, de prostituição, de homicídio, de suicídio. É um cenário assim terrível. E a gente observa que Deus escolhe esse casal para poder cuidar da vida desse menino que tinha acabado de nascer. Esse projeto de Deus. E aí Deus ele pega e faz irmão Jefferson. E aí a gente observa que nos dias de hoje não é diferente. A gente observa que não foi fácil para essa mulher esconder esse projeto de Deus. Foram 3 meses a prova de Joquebede. Mas eu imagino que deve, para uma mãe com o coração aflito, deve ter custado aí como se fosse uma eternidade. Há provas que a gente passa, parece que é 5 minutos, mas parece que durou uma eternidade, tão intensa que é. Mas em tudo, em todos os cenários, o Senhor ele se faz presente. Ele nunca planeja um projeto e deixa os outros lá colocar em prática o projeto que ele planejou. Não, ele planeja e ele mesmo se encarrega de acompanhar o passo a passo desse projeto até que tudo se conclua na vida dessa pessoa. E a gente observa muito bem que ela escondeu esse menino, guardou esse menino por 3 meses. Gente, vocês podem imaginar o quanto Deus foi fiel em guardar a vida de Moisés. Porque durante esses 3 meses esse menino chorou, esse menino fez algum barulho que criança faz. Mas eu dizia ontem, para as irmãs que eu estava ministrando, que Deus ele tem tudo, sabe? Até um atraso quando a gente sai de casa, que a gente não entende, que às vezes a gente fica nervoso no trânsito, porque era para eu estar lá 3h30, por que tá 3h20 eu ainda estou aqui no meio desse trânsito? E aí a gente, de repente, o trânsito flui, e quando você chega lá na frente tem um carro tombado lá, e era um livramento que Deus queria te dar. Então Deus tem tudo cronometrado na nossa vida, passo a passo, Ele nos assiste de perto, Ele está olhando o carro que está vindo lá na frente, poderia ser vir de encontro ao nosso e nos matar, e Ele nos dá livramento. Ele nos livra. Então as coisas que acontecem na vida da gente, a gente não consegue compreender por que aconteceu daquele jeito, mas Deus tinha tudo assim, na palma da mão dele, Ele acompanhou de perto, Ele assistiu tudo, e Ele compôs a nossa história. E aí a gente observa que completa os 3 meses, a Joquebede não pôde mais ficar com essa criança escondida, né? E eu dizia também ontem que vai ter momentos que Deus ele vai nos deixar no anonimato, vai nos deixar por trás dos bastidores. Pra quê, Malu? Pra tirar nosso ego. Porque a gente, como ser humano, a gente gosta. Gente, a gente é aparecido. A gente tem uma natureza assim terrível. A gente gosta de ser o holofote, de aparecer, aquela coisa, sabe? E Deus, eu costumo sempre falar que Deus ele não vai desenvolver um projeto na nossa vida enquanto a glória. Enquanto a gente estiver esperando que o projeto de Deus se cumpra mais na nossa vida, mas que a gente consiga levar um pouquinho da glória de Deus. Não, Deus não divide a glória dele com ninguém. Eu sempre falo o seguinte, gente, Deus ele nos divide a honra. Quando ele quer honrar a gente, ele honra, né? Na hora que ele quiser. Então ele divide um pouco da honra, mas a glória é somente dele, ele não dá a ninguém, né? Não dá, não adianta. Então, o período que a gente passa no anonimato, escondido por trás dos bastidores, é Deus trabalhando o nosso ego, tirando o nosso ego inflado, a nossa vaidade, sabe? Tirando as rebarbas da nossa vida, tudo aquilo que é vaidade. O que é vaidade? É aquilo que é passageiro, que é provisório.
Tudo que não é eterno é vaidade, gente. Como dizia Salomão, tudo que acontece aqui, ó, debaixo desse sol é vaidade. Ele se mata de trabalhar para poder deixar a família ficar brigando, querendo derramar até sangue um do outro para poder usufruir dos bens que a gente deixou. E a gente trabalha feito um louco, querendo ostentar, querendo mostrar. Mas pra quê? Palhaçada. Vai deixar tudo aí. Os sonhos ficam, tudo fica aí. Né? Então a gente tem que lutar por aquilo que é eterno, que vai eternizar, que nós vamos levar para a eternidade. Paz, Marilza, minha cunhada. Deus te abençoe. Paz, Erivaldo. Paz, pastor Eliseu. Deus te abençoe. Um abraço na Lu. Então, a gente observa que há um tempo de anonimato, há um tempo da gente aprender com o Senhor, há um tempo da gente viver em total dependência do Senhor, para quando Ele nos elevar a patamares mais altos, a gente não ensoberbecer, a gente não se orgulhar, a gente não ficar vaidoso, ficar chato, enjoado, sabe? A gente tende, a nossa natureza tem uma tendência muito grande de trilhar por esses caminhos. Então o Senhor nos passa por trás dos bastidores, nos ensinando, está passando por processos pedagógicos, para quando a gente sair lá do outro lado, quando Ele nos colocar lá onde Ele quer nos colocar, a gente ficar de boa, né? Eu dizia ontem que Deus Ele preparou a Ana para poder receber Samuel debaixo de muito choro, de muita lágrima, de muita opressão, de pirraça, de perturbação da Penina. E Penina gerou só para exibir que ela podia gerar. Mas Ana foi preparada para, no momento certo, Deus, com fim na esterilidade dela, trazer Samuel. Não era qualquer Samuelzinho, não, gente. Não era qualquer Samuel. Era o Samuel. Era o Samuel. Samuel, ele foi profeta, ele foi juiz, ele foi sacerdote e ele foi escritor. Olha o kit que Deus tinha completo na vida de um homem só. Juiz de Israel, profeta de Israel, sacerdote do povo de Israel e também escritor. Ele deixou escritos. Então não era qualquer Samuel, era o Samuel de Deus. Então, de repente, hoje você não entende o porquê que você está passando tantas coisas, mas de repente você é o Oliveira de Deus, né? Não é um Oliveira, é o Oliveira. Não é um Eliseu, é o Eliseu de Deus, né? A gente não sabe o tamanho do projeto que Deus tem através das nossas vidas, na vida de outras pessoas. E quanto maior é o anonimato, maior vai ser a publicidade, quando Deus estiver nos preparado para trazer para onde Ele quer trazer. Não existe vida pública se não ter um particular sós com Deus dentro do quarto. Não existe. E aí a gente observa que Moisés foi escondido por 3 meses, depois não deu para esconder mais. E eu dizia ontem o seguinte, que aquele que Deus esconde, ninguém acha. Pode estar morando perto da biqueira. Se Deus resolver esconder para ninguém matar, para ninguém tocar, Ele esconde ponto. Se precisar, Ele levanta profeta. E lá na biqueira e dizer, não é para tocar, como Deus já me usou para poder falar com um traficante uma época, para dizer, olha, você está com um moço num galpão, tem 2 pessoas olhando ela, você já deu ordem para poder espancar, para judiar. Só que a partir de hoje, se você continuar tocando naquele que eu escolhi, eu vou permitir coisas terríveis no meio da tua família. E a pessoa, o traficante, começou a chorar. Certamente, com certeza ele ouviu a voz de Deus e não permitiu mais que ninguém tocasse. Por quê? Aquela pessoa que estava lá dentro daquele galpão que Deus me mostrou na visão, na revelação, era um escolhido de Deus que estava no lugar errado. Que andou por lugares errados, mas que o Senhor tinha projeto e poupou a vida dele. Então, quem Deus tem projeto, Deus ele vai cuidar. Passe por onde passar, o Senhor vai assistir e o Senhor vai cuidar. Só não abuse, né? Só não abuse. E aí, voltando aqui, a gente observa que terminou o tempo do anonimato. Mas, como eu ia dizendo, aquilo que Deus esconde, ninguém acha. E aquilo que Deus publica também, ninguém abafa. Guarde isso. Vocês que estão aqui, vocês queiram passar por aqui, precisa guardar isso. Aquele que Deus escondeu, ninguém acha. E aquele que Deus publicou também, ninguém esconde. Ninguém. Porque o nosso Deus, ele é poderoso. Então, há um tempo da gente ficar no anonimato, há um tempo da gente ficar por trás dos bastidores, aprendendo de Deus. E há um tempo também da gente ser exaltado por Deus. E exaltado para Deus. Não exaltado para nós mesmos, mas para outras pessoas que irão necessitar e para o próprio Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado no meio das nossas vidas. Então, a gente observa que assim como uma gestação tem as suas etapas, período embrionário, período fetal, né, da criança ser embrião, ser feto. Primeiro ela é óvulo, né, a substância do óvulo com espermatozoide, depois vai embrião e enfim, até chegar ao ponto de nascer, é feito de etapas. E mesmo depois que a gente nasce, a vida da gente é cheia de etapas também, né? Etapas de crescimento, de desenvolvimento. A gente não sabe qual é a etapa que a gente está, mas Deus tem
tudo nu e patente diante dos olhos dele. E eles sabem qual etapa que nós estamos e a que ponto que nós estamos para poder chegar onde ele quer que a gente chegue. Né? Então, descansa no Senhor, confia no Senhor, porque ele guarda os nossos passos, ele nos ensina, ele nos estrutura, ele nos amadurece para poder nos fazer crescer. Crescimento sem estrutura é queda na certa. Então, tenha paciência. Um detalhe também que eu até marquei aqui é que ele coloca, quando Deus ele quer trazer um projeto a público, ele faz o próprio adversário cuidar do projeto como se fosse dele, para poder trazer à existência aquilo que Deus quer. Por que eu estou falando isso? Porque Moisés saiu das mãos da mãe e foi para as mãos da filha de Faraó. Traduzindo em miúdos, Deus enfiou Faraó dentro do palácio, enfiou Moisés dentro do palácio de Faraó para que Faraó cuidasse. E cuidou muito bem cuidado, instruído, bem instruído, porque a Bíblia diz que Moisés foi instruído em toda a ciência egípcia. Então não era para qualquer um, ele era general do exército de Faraó. Então o homem foi preparado para poder ser libertador e ser general do exército do povo de Israel, treinar o povo de Israel. É treinar como louco, porque o povo de Israel saiu escravo, com a mente escrava, de escravo do Egito. Eles não saíram como um exército, não. Ali de frente ao Mar Vermelho, quando Moisés depara ali com o Mar Vermelho na frente, um monte do lado, um monte do outro, o faraó vindo atrás deles, que foi no Pirraiote, o que Deus disse para Moisés? Por que clamas a mim, Moisés? Diga ao meu povo que marchem. Escravo não marcha, gente, que marcha é soldado. Então Deus já estava chamando a existência no exército dele, um povo que tinha acabado de sair com a mente escrava. E Deus treinou eles no meio do deserto, usou Moisés para preparar o exército para guerrear contra outras nações lá, até chegar à terra de Canaã. Então Deus ele chama a existência aquilo que não existe, como se já existisse. Na presciência dele, ele já sabe que existe. E ontem eu dizia o seguinte, o projeto de Deus, aquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas, está assim, ó, prontinho, nas mãos de Deus. Quem não está pronto é a gente. Eu não acredito, gente, que agora resolveu vir alguém querendo vender ovo. Amado. Mas, enfim, vocês vão me ouvindo aqui. Então, a gente observa que Deus ele tem estratégias, e não é da nossa conta, não é problema nosso. Que estratégia que Deus vai usar para poder nos elevar, para poder nos conduzir até o ponto, até o pódio que Ele quer nos levar, né? Isso é problema do Senhor, não é problema nosso, é de jeito nenhum. Então, quando Deus ordena, até o inimigo do povo de Deus contribui para o nosso crescimento. Gente, eu não sei se vocês já pararam para observar isso, para pensar nisso. O povo de Israel, eles foram conduzidos pelo deserto até a terra de Canaã. Só que a terra de Canaã estava ocupada, enquanto o povo estava dando voltas no deserto, rumo à terra de Canaã, indo rumo à terra de Canaã. Tinha gente lá. Era uma terra que manava leite e mel. O que é uma terra que mana leite e mel? É uma terra de fartura, é uma terra próspera. Tudo que Deus nos dá é próspero, sabe? Eu não estou falando de prosperidade, porque isso não é prosperidade, não. Porque tem gente que é tão rica que ela só tem dinheiro, só isso, não é nada. Tão miserável que é, né? Então, a terra de Canaã era uma terra próspera, era uma terra de fartura. A Bíblia diz que quando os espias foram lá espiar a terra, eles voltaram com cachos de uva que precisava 2 homens carregar, né? Então, observa que lá na terra de Canaã já tinha moradores que tinha construído, porque no deserto eles não construíram nada, eles ficavam debaixo de tenda. Deserto não é lugar da gente construir casa. E aqui fica uma reflexão para nós. Se você está no deserto, não fica na zona de conforto achando que você vai morar no deserto, não, porque deserto é só passagem. Deserto não é lugar de habitação, de moradia, de construir casa e ficar no deserto, não. Estou no deserto, vou morrer mesmo. Se eu ficar aqui, se eu já construir minha casa aqui, eu já me dou por vencido, estou no deserto, eu já sei que Deus não vai me tirar dessa situação tão cedo. Então eu vou ficar por aqui mesmo. Porque, rapaz, o lugar de construir na terra prometida é no lugar onde Deus quer te colocar. Então o povo de Israel marchou pelo meio do deserto, rumo à terra de Canaã. Mas eles não levantaram nenhuma casa lá para morar, não. A nuvem de dia cobria eles por causa do sol causticante, e à noite Deus era coluna de fogo, sempre presente no meio do povo dele, dando assistência ao povo dele. Mas a hora que a nuvem parava, eles acampavam, sabe? Armavam as tendas e ficavam ali. A nuvem começava a andar, eles desarmavam tudo e seguiam a nuvem. Então era direcionamento da parte de Deus. E quando eles chegaram à terra prometida, já estava tudo pronto, gente. Sabe? Deus ele não vai te levar a um lugar para te deixar perecer, não. Ele vai te levar, mas ele vai levantar pessoas lá na tua frente para poder preparar o ambiente para onde ele vai te levar. Sabe? E aí, quando é Deus que manda, ele se responsabiliza.
E aí a gente observa que a terra de Canaã já estava ocupada. E Deus deu ordem para que o povo dele lutasse contra aquele povo. Colocasse o inimigo para correr, porque a terra era promessa da parte de Deus para o povo dele, não para aquele povo. Aquele povo só foi usado ali para adiantar o projeto de Deus para a vida do povo dele. Então, quando o povo chegou ali, já tinha lavoura pronta, já tinha casa que eles não construíram. Santo Deus, aqui tem de tudo, tá, gente? Tem de tudo. E aí, o que acontece? O povo chegou e tomou posse da terra prometida. Tomou posse das bênçãos da parte do Senhor. E o nome do Senhor foi glorificado. E as promessas de Deus se cumpriu, né? Então, hoje não é diferente. Deus prometeu que enviaria Jesus para poder morrer em nosso lugar, para nos dar uma eternidade com Deus, para que nós pudéssemos ter uma eternidade com o nosso Criador. Jesus, ele veio, ele preparou tudo que era para a gente preparar também. Ele veio e preparou para nós. Ou seja, ele abriu o caminho para que nós pudéssemos retornar para o nosso Criador, para que nós pudéssemos ser purificados do nosso pecado, por meio do sangue de Jesus, vertido na cruz do Calvário. E nós vamos herdar uma eternidade com Deus. Haverá um governo de Cristo aqui na terra, e a Bíblia nos garante que nós iremos reinar com Ele. Então, se o Senhor nos prometeu, nós precisamos estar preparados para ter um encontro com Deus. E não falo só de arrebatamento coletivo, eu falo de arrebatamento individual. Muitas pessoas já foram arrebatadas. O que é ser arrebatado? Ser tomado com força. É um rapto. Quando Deus vem para nos recolher, Ele nos recolhe. E Ele não consulta ninguém, não. Porque a gente é propriedade dele. Não é propriedade de outros terceiros. Então a gente precisa andar preparado. Ah, irmã, então eu vou me preparar. Não, você tem que já andar preparado. Você tem que andar preparado para esse momento. Porque a qualquer momento, eu estou aqui conversando com vocês, daqui 5 minutos eu posso estar sendo recolhida por Deus. E aí, eu estou preparado para esse momento, para esse encontro com o meu Criador? Né? Preciso. É necessário. Então fica essa palavra para o nosso coração. E entenda que você é um projeto de Deus. Não sei se você é um projeto. Muitos falam, é um projeto pequeno, projeto médio, projeto grande. Para Deus, todo projeto que vem da parte de Deus é projeto grande. Não existe projeto pequeno em Deus. Primeiro, porque Deus não é pequeno. Deus é soberano, Deus ele é grande. O universo é apenas uma obra das mãos dele, da criação dele. Como que um Deus que criou o universo pode ter projeto pequeno, gente, pelo amor de Deus? Então fica essa palavra para o nosso coração. Pai, Lúcia, fica essa palavra para o nosso coração. Você é projeto de Deus. Esse projeto tem etapas. Você não nasceu pronto, você não nasceu pronta. Você está sendo construído pela mão do Criador. Você tem uma história até aqui. E ainda tem história pela frente para ser composta diante do Senhor, para ser construída diante do Senhor. Então é isso, não tenha pressa. Entenda que Deus tem o controle de tudo na palma da sua mão. Vocês estão vendo o estado aqui, gente? Eu estou sentada aqui no meu quarto, em cima da cama, porque eu fui ali, aí achei que lá estava barulho, eu vim para aqui, chegou aqui, piorou, só que aqui eu já estava ao vivo, não tinha como eu desmontar a tenda e ir para lá, né? Então eu fui obrigada a ficar aqui, no meio do barulho mesmo. Mas enfim, eu pretendo ainda essa semana, eu vou ver se eu consigo amanhã transmitir uma aula da escola bíblica de domingo passado que não foi transmitido por conta da Páscoa. A gente deixou para as famílias e se confraternizar na Páscoa, né, almoçar junto, enfim. Então essa aula eu vou estar passando amanhã. Ai, pena que eu esqueci o título agora, o tema da aula, mas é uma aula muito boa. Eu vou ver se eu consigo estar passando essa aula amanhã, se vocês quiserem me acompanhar. Provavelmente amanhã à tarde eu vou estar entrando ao vivo para ministrar essa aula, tá bom? Fica essa palavra para o nosso coração. Um beijo no coração de vocês. Fiquem todos na paz. Vou estar orando por vocês do lado de cá. Vocês do lado de lá orem por mim também, é presente a minha vida. Porque eu sou carente das orações de vocês. E eu vou fazer uma oração aqui em prol das nossas vidas, tá bom? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos render-te graças, Senhor, por esses momentos que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui conversando a respeito da Tua palavra, Senhor. Pai, perdoa as nossas falhas, as nossas fraquezas, as nossas imperfeições, tudo aquilo, Pai, que temos falado, agido ou pensado e que não tem te agradado, que o Senhor venha nos perdoar agora em nome do Senhor Jesus. Pai, eu quero apresentar as vidas que aqui estão me assistindo, Pai, que estão aqui comigo nessa live, aquelas que irão ainda passar por aqui,
Que o Senhor venha de encontro a essas vidas, em todas as áreas da vida delas. Elas precisam, Pai, de um socorro da parte do Senhor. E eu não sei em que parte que é, mas o Senhor sabe, porque o Senhor conhece cada um aqui. Então eu quero te pedir que o Senhor visite a área da saúde emocional, psicológica, da saúde física, Pai. Toma nas tuas mãos a cada vida nesse momento. Se houver necessidade de abrir portas de emprego, abra portas de emprego. Abençoa a área financeira da vida de cada um que aqui está comigo. Pai querido e amado, se tem alguém no meio dessa família internado, que o Senhor vai de encontro, que o Senhor traga saúde, Pai, para essa pessoa. Pai querido e amado, eu quero te clamar nesse momento, Senhor. Que o Senhor venha de encontro à vida da irmã Bárbara, que ela está hospitalizada, precisa fazer de uma cirurgia na perna dela, que o Senhor esteja ali naquele centro cirúrgico, juntamente com a tua filha, para que a glória do teu santo nome esteja sobre a vida dela, e que o teu nome venha ser glorificado por meio da vida dela ali naquele hospital. Pai querido e amado, eu quero apresentar a vida espiritual de cada um que aqui está me assistindo, e daqueles que irão me assistir ainda. Eu quero apresentar, Senhor, a vida ministerial de cada um. Toma cada um nas tuas mãos, cada um que o Senhor trouxe ao mundo é um instrumento do Senhor aqui na terra, que o Senhor venha usar conforme o teu querer e a tua vontade. É o que eu te peço, meu Deus, e desde já eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus. Amém.